Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Aprenda Mais, falando nesta semana sobre devemos ou não guardar as leis da antiga aliança. Fica com a gente! Bom, nos episódios passados nós fizemos uma introdução sobre o que é a lei, falamos sobre a lei de usos e costumes, a lei cerimonial, falamos sobre as leis civis, que trata sobre jurisdição, sobre regras de convivência, e hoje nós vamos falar sobre a lei moral. Existe o termo em hebraico mishpatim, que traz uma referência à justiça, julgamento, e pode sim ser traduzida como ordenanças. Elas baseiam-se na natureza santa de Deus. As ordenanças elas são sagradas, justas, imutáveis. E o maior propósito da lei moral é estabelecer um bem-estar sobre aqueles que a entendem e que as seguem. A lei moral estabelece regulamentos sobre justiça, sobre moral, sobre respeito, conduta sexual e inclui os 10 mandamentos. Importante lembrar que não tem uma relação direta com a salvação, e sim com uma expressão de gratidão, de consagração da nossa vida para o Senhor. Diferente da lei de usos e costumes, a lei moral ela não aponta para Cristo, mas ela ilumina um estado caído da humanidade, trazendo consciência acerca do pecado. Representa a vontade de Deus para o homem do que diz respeito ao seu comportamento, aos seus deveres principais. Nós temos um Aprenda Mais específico sobre os 10 mandamentos e eu quero te convidar a você assistir, porque nós não entraremos nos detalhes dos mandamentos, mas nós queremos dar exemplos de lei moral, como Êxodo capítulo 20, verso 3, em que o Senhor diz: não terás outros deuses além de mim. Levíticos 19, verso 17 e 18, fala sobre amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Deuteronômio 6, verso 5, fala sobre amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração. A lei moral ela é muito presente e viva nos dias de hoje. Toda a Bíblia aponta, revela, fala sobre Jesus. E eu quero usar o próprio Jesus, a sua prática de vida, para endossar e explicar sobre lei moral. Você lembra de uma passagem em que trouxeram para Jesus uma mulher adulta? Eu quero te perguntar, por que Jesus não condenou aquela mulher ao apedrejamento? Jesus conhecia a lei e sabia exatamente o que a lei civil ordena nesses casos. E é bom deixar claro que em nenhum modo ele foi contra essa lei. Deuteronômio capítulo 22, verso 22, se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Esse é o texto, essa é a lei. E Jesus conhecia e aplicou ela com riqueza de detalhes. Romanos capítulo 5, verso 17 e 19 deixa muito claro que Jesus não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei. E sobre esse aspecto, ele cumpriu. A lei deixa muito claro de que em caso de adultério, deveria ser apresentado homem e mulher e os dois serem apedrejados. Os fariseus naquele momento trouxeram apenas a mulher. Onde estava o homem que adulterou? Será que foi protegido? Por que só apresentaram um lado da história para que a lei pudesse ser cumprida? Isso constitui um erro grave para a aplicação da lei de Deus. Situações como essa, guardadas as devidas proporções, são muito comuns nos dias de hoje. Essa lei de Deuteronômio 22, que nós lemos, acerca do adultério, também prescreve que é preciso existir idoneidade nas testemunhas. Deuteronômio 19, 15 diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17, 7 diz que as mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O texto está muito claro de que aqueles que acusam precisam ser idôneos. Por isso que Jesus pega essa lei e coloca diante deles. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E vocês conhecem que um a um eles tomaram consciência do que nós lemos aqui e colocaram as suas pedras no chão e voltaram para as suas rotinas sem condenar aquela mulher. Jesus colocou em prática e aplicou a lei moral nesse momento. Pegou um princípio da lei civil e aplicou ela ao cotidiano, à vida dos romanos naquela época. E assim deve ser a nossa vivência em relação a essa lei moral. Entender os princípios e aplicá-la com detalhes, com maturidade, com sabedoria, com discernimento do Espírito nos nossos dias. Mateus capítulo 5, verso 17 a 20, olha o que é que nos ensina o Senhor. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que texto forte. Jesus dizendo acerca do cumprimento da lei, de que o nosso olhar, enquanto cristãos, no tempo da graça, detentores de uma salvação derramada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós temos que ser os primeiros a entender essas leis e, sobretudo, extrair os princípios dela no nosso dia a dia. E que a nossa justiça seja infinitamente maior do que mestre da lei, alguém que domina a lei, porque esses princípios morais que norteiam a santidade de Deus também precisam nortear a nossa busca de santidade aqui na terra. Paulo, falando à igreja de Galácia, no capítulo 3, verso 24, nos dá uma grande lição. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei foi um norte, um tutor, uma luz, apontou até Cristo. A partir daí, somos justificados, salvos pela fé nele. As leis, quer sejam elas usos e costumes, civis ou morais, não apontam mais hoje para a salvação. A nossa salvação é determinada pela nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É importante lembrar que a Bíblia de Jesus era a antiga aliança. E ele a conhecia e na sua caminhada aqui na terra fez questão de praticar os ensinamentos e os princípios da lei. E hoje, no tempo da graça, precisamos viver esses princípios morais. Hebreus capítulo 10, verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Os sacrifícios e rituais da lei não nos aperfeiçoam, não nos modelam, não nos leva à salvação. Mas apontando para Jesus e os seus ensinamentos, faz com que nós, como seus imitadores, sombras dele, imagem e semelhança dele aqui na terra, possamos viver e praticar a mesma santidade que ele viveu e praticou. Hebreus capítulo 10, verso 10. Olha que forte esse texto. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Veja que forte quando ele fala sobre um ritual que era praticado e que o próprio Jesus tomou isso para si e se entregou como sacrifício vivo, agradável e santo sobre mim, sobre você. E por meio desse sacrifício, o texto diz, ele nos aperfeiçoou para sermos santificados. E essa aliança que temos com ele, aliança de cruz, diz que ele porá essas leis no nosso coração e na nossa mente. Estando nos nossos corações e na nossa mente, nós iremos entender e ter consciência do pecado e fazer com que as nossas atitudes e ações aqui na terra revelem e apontem a Cristo. E ele finaliza dizendo que dos nossos pecados e das nossas iniquidades ele não mais lembraria, iria nos perdoar. Mateus capítulo 7, verso 12, diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha essa relação de troca, dizendo, olha, você precisa fazer aquilo que gostariam que fizessem com você. E ele traz esse paralelo, dizendo, vocês querem a lei? Esta é a lei dos profetas. Os fariseus, conhecendo a lei judaica e sendo confrontados com esse discurso de Jesus, o questionaram dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Em Mateus capítulo 22, verso 37, ele responde não apenas aos fariseus, mas para mim e para você nos dias de hoje. Respondeu Jesus, ame o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que lindo isso, que poderoso. Jesus reúne todos os mandamentos e sintetiza no amor. Quando nós colocamos o amor à frente de tudo, nós certamente estamos praticando a lei que o Senhor espera de cada um de nós. Jesus cumpriu toda a lei. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Gálatas 3, verso 23 a 26 diz: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não mais estamos sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Uau, que texto forte! Eu tomo posse disso para minha vida. E você? Se coloca como um filho dele, mediante a sua fé em Jesus Cristo? E que a lei do seu amor nos alcança? E faz com que isso torne-se uma prática de vida em nossas vidas? Efésios capítulo 2, verso 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos 2, um novo homem fazendo a paz e reconciliar-se com Deus, os 2 em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Existia uma visão por parte do judaísmo de que eles eram a nação eleita. Mas Jesus veio para reconciliar o judeu e o ímpio. E fazer com que ambos entendam que são um só corpo. De que estão entrelaçados. De que por meio da cruz, como diz o texto, ele destruiu a inimizade. E dos 2 foi feito um só homem. Esse homem que entende que através do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma nova criatura. Então, muito mais do que nos apegar a esses 613 itens de uma lei judaica, possamos entender que quando Jesus veio e se manifestou sobre nós, se lançou como o maior sacrifício, como um cumpridor de toda a lei até ele, e daí para frente fez com que a essência, os princípios dessa lei fosse uma verdade em sua vida e precisa ser uma verdade nas nossas vidas no dia de hoje. Hebreus capítulo 7, verso 12. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Mudança de mente, mudança de percepção, de entendimento. João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Querido, se você quer cumprir a lei, estar debaixo da lei, praticar a lei, ame uns aos outros. Hebreus capítulo 8, versos 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Como todos os textos que nós lemos, eu fiz questão de colocar a própria palavra para falar o nosso coração. Essas leis da antiga aliança são como um aio, apontam para Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele aboliu as leis de usos e costumes cerimoniais, bem como as leis civis que diz respeito ao povo de Israel, à nação de Israel, mas nos deixou uma lei moral carregada de princípios que estão resumidos e pautados no amor. Viva! Espelhe, espalhe esse amor. Todos nós precisamos viver essa lei. Todos nós somos réus, testemunhas, defensoria e promotoria desse amor de Cristo aqui na terra. Pense nisso. Na descrição desse texto, quero reforçar que estão todas as 613 leis judaicas para que você possa aprender e entender tudo aquilo que foi falado nesses dias. Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também.